E cá está o Comitê Central de regresso, já com uma nova maioria absoluta do PS. E perante isto eu não sei muito bem o que dizer e por isso recupero as célebres palavras de Éric Cantona numa conferência de imprensa de 1995. Quando as gaivotas seguem a traineira, é porque pensam que haverá sardinhas atiradas ao mar. Comitê Central número 40, edição de 3 de fevereiro de 2022. Convosco, Alberto Gonçalves, Sua Excelência, o Sr. Deputado, Professor Dr. Carlos Manuel Guimarães Oliveira Pinto e eu próprio, Tiago Dores. Hoje, nesta edição do Comitê Central, vamos falar do resultado das eleições, vamos falar do que poderá resultar dos próximos 4 anos da maioria absoluta do PS. Spoiler alert, vai ser ótimo. No Camarada da Semana, vamos falar de um partido que, nunca tendo sido um partido, obteve um resultado histórico nestas eleições, nomeadamente porque deixou mesmo de ser um partido, embora nunca tenha chegado a ser um partido. E por fim, na sessão de esclarecimento, vamos tentar perceber, se porventura será alguma coisa na água, ou assim, que leva os portugueses a insistirem no PS. Mas para já vamos começar com os resultados das eleições. Alberto, excelentíssimo Sr. Deputado, o que destacam do resultado das eleições do passado domingo? O primeiro destaque que eu posso fazer, e se o Carlos me permite o início, vamos ser muito reverentes o tempo todo. Claro. A primeira conclusão é que nunca mais me fio em sondagens, porque eu andei 3 ou 4 anos a escrever e a pensar que o Rio e o PSD, por tal a estratégia que usaram, que não tinham hipótese absolutamente nenhuma e que iam ser dizimados. E depois, nos últimos dias, eu, pelos vistos, tal como o próprio PS e o próprio PSD, graças às sondagens, fiquei com a impressão de que podia haver ali, nem eu percebia bem porquê, podia haver ali, por cansaço do Partido Socialista, da sua excelente governação, ou assim, podia haver ali uma mudança qualquer, ou pelo menos uma discussão mais renhida entre os dois partidos, e não houve nada. E o PS teve uma das suas melhores votações de sempre, e o PSD teve uma das suas piores votações de sempre. Portanto, em sondagens não me fio nunca mais, nem que... Por aí está logo. Depois, por outro lado, é a sensação estranha de uma pessoa ter votado num partido que, no meu caso, cujo resultado foi ótimo, e mesmo assim a pessoa fica com sabor amargo, porque sabe que as consequências disso não poderão ser muitas ou muito positivas, porque o PS manda. E o PS, se já mandava, vai mandar ainda mais. E o facto de se ter livrado daquela tralha de extrema-esquerda, o que em si não é mau, e pronto, pelo menos aniquilou 2 partidos radicais, ou no caso do Bloco eu acho que é capaz de ter aniquilado de vez. Mas, apesar disso, é o PS a governar, e o PS a governar com o PRR nas mãos, ou a bazuca, vai ser bonito, não é? Para já é tudo. Sobre a questão das previsões, eu acho que é bastante interessante notar, e já tinha acontecido mesmo para a Câmara de Lisboa, que as previsões, quando são feitas logo no princípio em que se anunciam as candidaturas, por exemplo, em novembro, quando ficamos a saber que isto ia acontecer, ali finais de outubro, novembro, houve muitas previsões no sentido que o PS está a fazer uma jogada inteligente para secar a esquerda e ter maioria absoluta. Era isso que se dizia, que aquilo estava a acontecer. E depois, com as sondagens, foi-se pensando que de facto podia não ser assim e acabou por ser. Ou seja, as previsões 2 ou 3 meses antes vieram-se a mostrar mais precisas do que propriamente as previsões que foram feitas 3 dias antes. E o mesmo já tinha acontecido para a Câmara de Lisboa. Quando o PSD apresentou o Carlos Moedas, toda a gente disse, um candidato forte, tal, vem lá, anticomissário europeu, alguém com uma imagem rejuvenescida, e depois apareceram as sondagens, e ele passou a ser alguém sem carisma, sem não sei o quê, que não tinha qualquer hipótese, e depois veio-se a provar que efetivamente tinha sido uma boa aposta e uma aposta forte. Portanto, muitas vezes eu acho que as sondagens e as campanhas trazem ruído àquilo que é uma análise mais racional. E a análise mais racional foi que efetivamente o PS apanhou o PSD e o CDS em contrapé, porque estavam os dois partidos, eu acho que disse isso aqui
na altura. Pois isso, na altura falámos disso também, não é? Exatamente. Apanhou aqueles dois partidos cenário... em contrapé, com eleições internas, com preocupações internas. O Rio teria mais possibilidades de ganhar as internas, porque as pessoas não iam querer fazer uma mudança assim tão cedo. E efetivamente foi essa a estratégia e resultou, quer dizer, não... Carlos, desculpa, mesmo as eleições do PSD as internas, as sondagens aí não teriam sido, não foram tantas e tão, de certeza, não tão esforçadas, mas também se previa, pelas sondagens, previa-se que o Rangel fosse favorito, não é? Acreditando nas sondagens. Embora o bom senso não o dissesse, não é? Sim, mas as sondagens para eleições internas são diferentes. São necessariamente imprecisas, porque é muito difícil chegar àquela amostra, estamos a falar de 30 mil pessoas que elegem quem ganha. Quer dizer, pois aquilo é resolvido por 17 gajos, não é? Exato. Na prova do Varzim, sem desprimor para a prova do Varzim, antes pelo contrário. De Varzim. Eles levam a mal. Meu Deus. Portanto, muitas vezes esta questão das campanhas e das sondagens afeta um bocadinho a nossa capacidade de olharmos para aquilo que realmente está a acontecer e foi esse o caso. Acho que foi esse claramente o caso. Acho que a estratégia do ponto de vista do PS foi completamente acertada, conseguiu culpar a esquerda porque tem uma máquina mediática muito mais forte e culpou-os pelo chumbo do orçamento, secou ali a esquerda, ainda estava numa fase em que podia agitar o fantasma do Chega porque o PSD estava ali um bocadinho indeciso, no final já tinha decidido colocar que não iria fazer com o Chega, mas nessa altura as pessoas já não acreditavam e então foi possível ao PS assustar as pessoas, se o PSD for lá terá a influência do Chega, isso mobiliza pessoas à esquerda. Foi o que aconteceu. Sim, quer dizer... embora também aquela visão agora retrospectiva que se está a fazer, a perguntar o que é que correu tão bem na campanha do PS. A campanha do PS não foi boa. Não. Apenas ganhou apesar de uma campanha muito má. Eu acho que só demonstra que as campanhas não têm assim tanto efeito como as pessoas acham. Acho que tanto as campanhas como as sondagens não têm tanto efeito nos resultados finais como as pessoas acham. Tanto que este resultado, se alguém fizesse uma previsão em novembro, se calhar previa um resultado muito parecido com este. Sim, até porque se as campanhas fossem boas para prever os resultados, o Chicão tinha tido para aí 73%, porque aqueles filminhos que ele fez realmente eram giros. Portanto, acabou-se o CDS no Parlamento, mas fica a obra do Chicão, fica a filmografia, que foi engraçada, foi uma coisa gira. Sabem que eu tive uma experiência, como sabem, fui líder de partido quando o partido ainda era muito pequeno, estava ali entre os partidos novos e ninguém dava muito pela IEL na altura, toda a gente achava que era o Aliança que iria prevalecer ali naquele espaço, porque tinham o Santana Lopes, que era alguém mais conhecido, e no princípio quando os jornalistas vinham falar comigo, só me falavam do Aliança e de Santana Lopes, e porque é que não se juntaram eles, era permanentemente assim. Eu comecei a perceber que a iniciativa liberal podia ficar à frente do Aliança quando começou a ser ao contrário, quando começaram a perguntar ao Aliança sobre a IEL, quando o Aliança sentia sempre necessidade de falar do partido dos cartazes bonitos e não sei o quê, e isto viu-se agora. Eu percebi que o CDS estava na situação em que estava, quando basicamente toda a sua campanha, todos os seus tempos de antena, foi a falar de outros partidos e até se calhar partidos mais próximos, não foi a criticar o PS ou o que é que seja, foi a criticar outros partidos. Pelo contrário, foi exatamente da área política mais próxima do CDS, foi dirigida totalmente aí a campanha. É discutir eleitorado, não é? O PS Sim, exatamente, não partilhava eleitorado potencial com o CDS. Não é? A questão é que o eleitorado do CDS quer que o CDS faça oposição ao PS. Exatamente. Não quer que faça oposição aos outros partidos. Não, Carlos, não precisamos discutir o resultado do CDS, se foi bom ou mau, acho que foi claro. Acho que foi nulo, não é? Foi nulo. Foi rigorosamente nulo. Ao contrário eu ia dizer do Rui Tavares, que lá foi eleito, o LIVRE conseguiu o seu grande objetivo, que era arranjar um emprego para aquele rapaz. Mas sabor amargo esta eleição, porque não conseguiu, não sendo, é eco-geringonça, pelo menos não sendo o queijo limiano, o deputado um tipo sozinho, assim, mais tipo ecoponto, assim, uma coisa. Pois, não foi tão interessante.
Epá, andei a preparar esta piada durante semanas, não. Boa. Vês como justificou. Mas lá foi eleito o homem. De resto não vejo assim, tinha até tirado umas notas aqui para outro fim, mas não A abstenção, não houve a surpresa da abstenção, não é? Que foi mais baixa, o que não deixa, lá está, de ser um pouco surpreendente. Sim, provavelmente apanhei Covid aí, é provável. Não tinhas, foste àquela hora de propósito para apanhar Covid, provavelmente. Não, mas fui próximo. Pois, exatamente. É a abstenção também foi surpreendente, porque baixou, quando se poderia esperar que eventualmente os receios associados à Covid levassem menos gente a votar, houve mais gente a votar. Mas que isto com uma peste negra, talvez tivéssemos quase 100% da população. 100%, ou a lepra. Com uma lepra, era possível que tivéssemos uma total participação dos portugueses em eleições. Da bipolarização e pelo menos a percepção de radicalização que existe leva também a esta mobilização. Muita gente mobilizou-se à esquerda para impedir que o PSD, eventualmente apoiado pelo Chega, fosse governar. Muita gente mobilizou-se à direita para impedir que o PS continuasse. Exatamente. E no fundo era impedir que o PS ganhasse, não é? Porque era a proposta da Rio era ser igual, portanto, à partida... Porque o PSD até subiu, note-se, teve mais votos. Em votação, sim, em deputados é que foi absolutamente miserável. O melhor resultado sempre. Eu acho que só Santana Lopes é que teve menos deputados do que o PSD agora. Sim, vai depender. Mas, portanto, a direita como um todo subiu em termos de votação, o que não deixa de ser impressionante, tendo em conta o péssimo resultado do PSD. Então, entre a IEL e o Chega foram eleitos 20 deputados. 20 deputados, exatamente. Penso que é isso, exatamente. 20. Alguns são suínos, terroristas e assassinos, mas... São 11, não é? 11 deles. São 11. Sim. Enfim... Não sei exatamente, suponho que correspondam perfeitamente a um grupo parlamentar, confesso que não fui investigar exatamente quem são os 11. Eu acho que nem a direção do Chega se conhece alguns dos 11, dos tipos que elegeu, mas... Sim, essa vai ser uma das surpresas, não é? Porque para todos os efeitos o Chega é um partido de uma pessoa só, não é? E de repente tem um grupo parlamentar com 12 elementos. Confesso que tenho alguma curiosidade para tentar perceber. É uma pessoa só, depois terá ali 2 ou 3 ou 4 à volta. Pois é que ainda é muita gente. Não vou fazer juízos de valor, mas depois realmente o resto eu acho que eles andaram a recortar mais ou menos quem estivesse disponível para se candidatar a qualquer coisa. Sim, quem fosse a Pois a questão vai ser curioso, enfim, na eventualidade de haver naquele grupo parlamentar 1 ou 2 ou 3 pessoas que tenham alguma coisa razoavelmente interessante para dizer, porque vai chocar com tudo o que tem sido o projeto, digamos assim, do Chega, portanto fica essa curiosidade também. Mas já temos aquele número dos outros, Tiago, desculpa, aquele número dos outros partidos, para que se recusam a eleger alguém do Chega para a vice-presidência do Parlamento, quando me parece que é uma coisa, uma formalidade que até agora, nestas décadas todas, nunca ninguém levantou problemas do género, não é? Já há um cordão sanitário então para impedir já. Muito bem. E se calhar há mesmo literalmente um cordão sanitário, os deputados do Chega não podem ir às casas de banho é possível que não possam frequentar, frequentar as mesmas casas de banho dos outros deputados. Sim. Não. Avançámos um bocadinho já pela questão das expectativas para os próximos 4 anos, que são risonhas, mas eu queria desenvolver um bocadinho mais este aspecto na sequência das eleições. O que é que devemos, quer dizer, dever não devemos esperar nada para os próximos 4 anos, é sempre a posição mais prudente. Mas serão 4 anos à vontadinha, não é? Para o pé, basicamente, em termos técnico-políticos, é assim que à vontadinha para é o termo técnico. Não é? Sendo que, como falámos já, desculpem, em semanas anteriores, será que Costa queria mesmo este resultado, no sentido em que é expectável que o enquadramento internacional até possa não ser tão favorável na próxima legislatura como foi nos últimos anos? Porque agora não há muito como fugir, não é? Com o traseiro à seringa, é esta seringa em particular. Eu acho que há aqui várias questões. Fala-se aqui na questão da maioria absoluta, como não havendo escrutínio e por aí fora, mas até agora, nos últimos 6 anos, houve uma maioria absoluta da esquerda, PS, mais Bloco de Esquerda, PCP. Não sei que escrutínio é que o Bloco de Esquerda e o PCP fizeram para ir aprovando as coisas, mas não sei se esse escrutínio fará assim tanta falta quanto isso. Portanto, acho que a única coisa negativa, efetivamente,
negativo é que temos a certeza de que o PS irá ficar no governo mais 4 anos, e não são 4 anos, são quase 5 anos, porque esta O Sócrates também tinha essa certeza, cara. vai durar até outubro de 2026, estamos a falar de 4 anos e 8 meses, quase 5 anos. Carlos, desculpa, o Sócrates também tinha essa ideia, tinha uma maioria absoluta e que ia durar mais 4 anos, não é? Ele tem maioria absoluta em 2005, em 2009 já não teve. Mas não Exatamente, tinha. em 2009. Acho que foi isso. Contra o Santana teve, depois contra... Tens razão. Portanto, à partida isso poderá... Assim... O único problema aí é que efetivamente deveremos ter PS para 5 anos. Ou seja, não há aquela hipótese de ao fim de 2 anos há alguma coisa correr mal na geringonça e poder haver uma mudança. Vamos ter PS até 2026. O próximo governo já entrará em funções quase em 2027, daqui a 5 anos. Ou seja, vamos ter 3 décadas de estagnação, muito provavelmente. Vamos entrar mesmo na terceira década, já entramos na terceira década e vamos acabá-la, o que é triste, mas ter o PS a governar sem ter que agradar ao Bloco de Esquerda e ao PCP não é necessariamente mau. Não é algo necessariamente mau. Necessariamente é pior, mau, não é? é termos a certeza que isto dura muito tempo. Vamos ter algo mau durante 5 anos. Podemos ter algo pior durante 2. Mas em vez disso vamos ter algo mau durante 5. Não sei se a conjuntura internacional vai ser o suficiente, porque o PS é suficientemente bom para mascarar situações más. É suficientemente bom a comunicar para mascarar situações más. Durante a pandemia, nós tivemos o PS a governar durante a maior crise dos últimos anos, a maior crise de longe dos últimos anos, e não havia grandes reportagens de como havia nos tempos da Troika, de filas à porta da pois é, a não ser, Carlos, a não ser que agora postos no olho da rua, digamos assim, o PCP e o Bloco não avancem mesmo para a rua para voltarmos a ter o tipo de contestação a que estávamos habituados, nomeadamente durante os governos do PSD. Esse é um bom ponto. Esse é um bom ponto. Eu posso notar outro ponto positivo, que é disto aqui, e isso viu-se naquela icónica fotografia, não sei se já viram, dos festejos dentro da sala do Partido Socialista quando souberam da maioria absoluta. A reação do Pedro Nuno Santos. Exatamente. Bastante contido, não é? Exato. É que Costa está com os braços no ar, não é? Exatamente. Vê-se umas camachas, porque é natural, o suor daquela emoção e tal, e o Pedro Nuno está um bocadinho contido, como quem diz, pá, isto não é que este sacana, como é que este gajo, pá... Vou ter que esperar mais 5 anos. Agora é que me lixou e bem, pá, este sacana. É um bocadinho essa ideia que passa, de facto. Mas é bom para a TAP, ele assim dedica-se mais àquilo que realmente importa. Pois, tem mais tempo para estar preocupado, exatamente, para se preocupar com essa questão. A minha preocupação em relação à falta de escrutínio nos próximos anos por parte do PCP e do Bloco de Esquerda é que às tantas o PS queira tomar conta da justiça e se calhar meter alguém de confiança no Banco de Portugal. O meu receio é mais esse, é que pronto, agora à vontade, não é? O PS possa acabar por tomar conta das várias áreas. O Costa, durante a campanha, tinha dito que se tivesse maioria absoluta, que o Marcelo seria a barreira, o garante. Exato. Ele depois, logo a seguir à maioria absoluta, já disse que o garante é ele próprio, Costa. É ele próprio, exatamente. Portanto, podemos com o Marcelo estávamos bem, com o Costa estávamos completamente descansados. Sim, resta saber o que terá Marcelo Rebelo de Sousa para fazer nestes próximos anos de mandato que lhe restam, porque a Covid está a passar, portanto, aquela hipocondria também. Pois, exatamente. Parece que ainda há 30 e tal portugueses que não tiraram uma selfie com ele. Sim, o intriguismo partidário também fica um bocadinho posto de parte, porque pronto, esta nova configuração do Parlamento não se presta tanto a esse tipo de atividade. O Costa esperemos que o tempo melhore rapidamente, sim. Mas meteu o PSD no bolso, meteu a extrema-esquerda no bolso e meteu o Marcelo no bolso. Então, mas não é à toa e meteu o Pedro Nuno Santos no bolso, meteu uma boa parte do PS exatamente. No bolso. Não é à toa que é o habilidoso António Costa, realmente é uma jogada impressionante. Também teve sorte, é verdade, há alguma sorte sempre nisto e há um acaso, mas...
faz parte, não é? Faz parte, mas o tipo Mas tem é sorte, realmente, pelo menos. realmente impressionante. E bom, as perspectivas para os próximos anos são estas. São excelentes. São animadoras, e o que também é animador é o quê? É o apoio que nós recebemos aqui no Comitê Central por parte do Azeite Talismã e dos hotéis Vila Galé. Vocês iam dizer mais coisas na primeira parte? Ou posso fazer esta ligação? Não é? Porque vamos continuar a falar de eleições e do resultado das eleições sim. no resto do programa. Para já, portanto, vamos agradecer ao Azeite Talismã e aos hotéis Vila Galé pelo apoio que dão ao Comitê Central, e vamos lembrar os nossos ouvintes e espectadores que podem também eles apoiar o Comitê Central para que possamos continuar a fazer o programa de forma livre e independente, e podem fazê-lo através do MBWay para o número 912-480-091, 912-480-091. Nós voltamos imediatamente com o Camarada da Semana. Ofereça bons momentos a quem mais gosta. Ofereça presentes Vila Galé. E o camarada da semana é José Luís Ferreira, do Partido Ecologista aos Verdes. José Luís Ferreira, que é, não sei o que é, na verdade, se é presidente dos Verdes, é coordenador, é secretário-geral, não sei. Bom, seria o primeiro deputado do Partido Comunista Português, ou neste caso da CDU, a ser eleito pelo Partido Ecologista Os Verdes. Não tendo sido eleito pelo Partido Ecologista aos Verdes, deixou de existir Partido Ecologista aos Verdes, que na verdade não era um partido, não era bem um partido, era um subpartido, um apêndice uma metástase. Enfim, a palavra é tua, do Partido Comunista Português. Mas a verdade é que desapareceu. Não foi só o CDS que desapareceu, e isso obviamente merece também registro, mas o Partido Ecologista aos Verdes também desapareceu do Parlamento. Já estava em vias de extinção já há imenso tempo, já havia muito poucos espécimes, mas agora desapareceu mesmo, e portanto deixámos de ter, o PAN tem só um deputado, desapareceu o Partido Ecologista aos Verdes. Impacto destas decisões nos próximos anos acho que na governação do nosso país. A democracia está de luto. É um dia negro para a democracia portuguesa. Certo. É um partido estrutural na criação do nosso regime. Este era o CDS. Acho que era o CDS. Podemos falar um bocadinho do CDS. Estamos a falar, digamos que este camarada da semana ajuda-nos a abarcar aqui um pouco. Os verdes não eram absolutamente nada. Não, ninguém notava aquilo, um estratagema do PCP para fingir que às vezes não era o PCP. Mas, portanto, nós estávamos a falar um bocadinho antes do programa nisso. Eu queria perceber melhor em que medida é que era um estratagema. Porque é que convinha ao PCP ter ali dentro uma coisa a que chamavam Partido Ecologista aos Verdes, quando o Partido Ecologista aos Verdes nunca foi exatamente um partido, no sentido em que não ia a eleições como tal, não é? Portanto, é um grupelho ali dentro do PCP. Porquê é que isto dá jeito? Ou dava jeito? Por um lado, é aquela história do PCP não ir a votos como tal, especialmente no norte do país, não é? Especialmente e no norte do país, no sul até daria mais jeito, se calhar. Não teria quaisquer prejuízos em face disso. Mas no norte do PCP, e a foice e o martelo, e aquela coisa comunista apresentada como tal, seria demasiado chocante na sequência não especialmente do 25 de abril de 74, mas do 11 de março de 75 e depois do 25 de novembro. Portanto, foi uma maneira de disfarçar aquela força chocante ofensiva do comunismo, não é? Arranjaram ali um estratagema. De início foi a APU. Da extrema-esquerda fofinha, então, portanto, a APU eram 3 anéis, eu não sei exatamente, era o PCP, não sei com quem é que se aliava, mas era uma maneira de ir... Acho que era o MDP, não sei se o MDP-CD seria, não sei. Acho que sim. É possível. Ou seja, tudo valia para não ir com a foice e o martelo diretamente à cabeça dos eleitores. E as coligações os nomes nunca são bem escolhidos. APU, CDU, dá direito a rimas que eu vi várias vezes em Moraes, por exemplo, que não são nada simpáticas. Eu não sei, em termos de marketing, isto dos verdes estava bem visto, mas o nome das coligações nunca é muito forte. APU, CDU, dá sim, mas enfim, mas isto... Mas é interessante, porque para além destes motivos que o Alberto falou, aquilo que o PCP fez ao cooptar os verdes
teve um outro impacto, é que durante muito tempo, ao contrário do que acontece noutros países europeus, nós não tivemos um partido ecologista independente por si mesmo, que noutros países tem vindo a ser uma força de esquerda pujante, tem aparecido os partidos verdes por toda a Europa, tirando Portugal, Espanha, alguns países por aí, mas vão aparecendo, estamos a falar, sei lá, da Alemanha, da Holanda, por aí fora, e o PCP impediu que isso acontecesse, tanto que quando o PAN apareceu, nem sequer apareceu como um partido ambientalista, ainda hoje é um partido muito mais animalista do que propriamente ambientalista. Mas eu acho piada, porque é muito pouco comum falar-se nos verdes e nesta aldrabice que foi a existência dos últimos 38 anos. E quem nunca falou nisto como sendo uma aldrabice, agora deveria estar muito preocupado. Devia estar a perguntar, então quando é que é a próxima convenção dos verdes para discutir os resultados eleitorais? Isto é um partido a sério, não tem uma convenção, não é? Falhou a estratégia deles. E perguntarem aos líderes se acham que a estratégia falhou de coligação com o PCP. E se não se vão demitir, e se o líder não se vai demitir, logo se descubra quem é o líder. E se vão mudar de estratégia? Nas próximas apresentam-se sem o PCP para não serem arrastados pelo declínio do PCP. Quer dizer, há um conjunto de coisas. Se não soubéssemos do que estávamos a falar, os verdes têm imenso sucesso noutros países, porque é que houve esta estratégia de irem coligados com o PCP aqui? Foi uma má estratégia, o líder tem que se admitir por causa disso. Obviamente, aquilo não é um partido, porque se fosse, eram essas as perguntas que jornalistas e comentadores estariam a fazer neste momento. O Bloco de Esquerda, se calhar, é um partido e os comentadores e os jornalistas não fizeram grandes perguntas sobre se a presidente / coordenadora / não sei quem, secretária. Até o Boaventura Sousa Santos veio pedir... o Boaventura Sousa Santos, mas esse é um caso raro de hombridade e de exigência cívica. Mas de resto, ninguém perguntou à Catarina, ou muito pouca gente perguntou, lá está, fora o Boaventura. Ele não perguntou, ele exigiu a frase de Humberto Delgado, obviamente demita-se. Exatamente. Demita-se a Catarina para pôr lá, sei lá, uma Mortágua ou duas, não sei. É que ela já não se distingue, não é por serem gêmeas, ninguém se distingue de ninguém. E é o problema destes partidos, é por isso que nestes partidos ninguém pergunta a ninguém, ninguém pergunta aos chefes se vão demitir, porque tem-se a certeza absoluta quem vem a seguir tem exatamente as mesmas ideias, ou pelo menos finge tê-las. Não há qualquer e vai ser escolhido pela mesma pessoa, que é o Francisco Louçã. Exatamente, tem que ir ao padrinho, à benção do padrinho, claro, né? Claro. E portanto vai dar exatamente ao mesmo. A gente ter lá a Catarina Martins, né? Ter lá essa senhora ou ter outra pessoa qualquer, é exatamente a mesma coisa. Eu punha o Boaventura Sousa Santos, acho que era, em termos de garantia de futuro. O ideólogo, exatamente. Exatamente, eu acho que era claramente a solução mais interessante. Mas isto dos verdes estarem coligados estarem agarrados a um partido comunista faz algum sentido, porque como sabemos, os partidos comunistas, regra geral, são modelos também de ecologia e de cuidado com o meio ambiente e por aí fora, portanto, acaba por fazer sentido estes partidos com preocupações ecologistas surgirem no âmbito... Há um partido comunista que efetivamente, em termos de ambientalismo, é muito forte, que é o Partido Comunista da Coreia do Norte. Pois é. Não há indústria nada, exatamente. Nada, indústria. Exatamente. Está muito tudo. Carros já acabaram com isso. Já não há. Mas agora também não temos nada. Não gastam luz. Nada que venha. Para além do Rui Tavares, do eco-deputado, para além do Rui Tavares, também temos o Bloco, por exemplo, a colocar um rótulo e do PAN, para além do PAN, naturalmente. O Bloco também coloca um rótulo de ambiental, ou de climático, ou de verde, em praticamente tudo o que diz e propõe. Portanto, e nuclear não, obrigado e tal, não é? Sim, ainda foram buscar, desencantaram os autocolantes de 1972. Exatamente, aqueles do solzinho, no fundo amarelo. Sim. E bem, então, quer dizer, toda a gente está ali a disputar a questão do ambiente, quando os verdes foram precursores, sem nunca terem falado do assunto. Nada, absolutamente nada. Mas, portanto, o truque, segundo percebi, é desmultiplicar um partido em vários partiúnculos para nomeadamente, aumentar tempos de antena. Não é tempos de antena,
Como é que isso, Sr. Deputado, como é que isso se diz? É tempo de... Também Tempo não no sei, Parlamento, tempo É tempo de Olá, Assembleia, também- discurso. Estávamos a contar com o Estás a deputado saber. para esclarecer estes problemas. Ainda tem que ler. Mas não. O manual, tens que ler as Tem que ler o instruções manual, ainda. pá, não li ainda. Sim. Pronto, mas falam mais portanto, tempo no Parlamento. Pronto, Não, mas quer dizer, isto o PS não é? e o PSD podiam fazer isso, não é? Acho que o Pois PSD, é isso. no tempo do Santana, até apresentou... Oh, Carlos, desculpa, todos os partidos podiam fazer isso. Tirando o CDS ia ser complicado agora, mas... Esse era mais outros partidos complicado, todos como é que se podiam fazer dividia isso. aqueles deputados, não é? Mas se o PSD fizesse isso, podia ter ali 20 partidos, quer dizer, cada um com 4 deputados, ou até 30 Sim. partidos, incluídos aí. O Santana acho que chegou a concorrer com o MPT e o PPM e até lhes deu deputados. Eles estiveram ali, acho que foi mesmo em 2005, quando perderam. Eu posso ver isso, posso consultar isso. Alguém pode colocar isso na caixa de comentários, mas eu tenho a ideia que na altura em que o Santana era presidente do PSE foi a eleições contra o Sócrates, foi com o MPT e com o PPM que elegeram deputados mesmo. Portanto, eles podem juntar na Assembleia Municipal de Lisboa, a aliança Mas tem apesar de deputados, tudo, sim, mas apesar de tudo são partidos que já foram às urnas sozinhos, embora sempre com resultados muito pífios, mas já tinham ido. Mesmo É uma efetiva quando foi a coligação, Aliança não é? Democrática, o PPM estava lá, não é? E o PPM talvez não tenha sido decisivo para a vitória, para as 2 vitórias da Aliança Democrática, mas era um partido que tinha concorrido sozinho e se calhar valia ali, não me lembro agora, valia alguma coisa, certo? 1,5%, 2,5%, 3%, não faço ideia. Mas era alguma coisa. Os verdes realmente nunca foram, de facto, para repetir palavras Os pertinentes. verdes a ir sozinhos, pá. Que houvesse mesmo, se aquilo for um partido a sério com conselheiros e tal, Sedes verdes. decidam lá ir, epá, isto, Em de Celurico, facto, né? esta estratégia Talvez dos últimos isto- 38 anos foi errada, Claro. agora vamos sozinhos e ver Talvez quando- este resultado seja um alerta, seja um despertar das forças vivas, das bases dos verdes. bases dos A verdes. partir daqui, Estão a verdes de florescer, lá fúria está, porque- e mais trocadilhos miseráveis como este. pois exatamente, a Verdes de partir daqui inveja. talvez florescer, brotar, medrar e tornarem-se de facto E ficarem maduros, amadurecer. sim, exatamente, um partido como deve ser. Bom, era este o nosso camarada da semana, enfim, era isto que tínhamos para vos oferecer. E esta é a altura certa para agradecer ao Azeite Talismã e aos Hotéis Vila Galé pelo apoio que dão ao Comitê Central e para lembrar os nossos ouvintes e espectadores que podem eles próprios apoiar o Comitê Central para que continuemos a fazer o programa de forma totalmente independente e livre, e podem fazê-lo pelo MBWay para o número 912-480-091, 912-480-091. Vou também ainda lembrar, já nesta parte, que o Comitê Central estreia às quintas-feiras às 21 horas, em direto e em exclusivo, e em simultâneo também, direto, exclusivo, simultâneo, no canal de YouTube do Comitê Central e no Facebook do Comitê Central. Não se esqueçam de subscrever o nosso canal de YouTube e de porem lá os likes e as estrelas e tudo no máximo. Nós, em termos de camarada da semana, ficamos por aqui, mas voltamos já a seguir com a sessão de esclarecimento. Campo sábio, ninho de raízes escolares, tu que vês fonte em cada socalco vivo, tu que há tanto hospedas a grande ousadia desta pequena árvore, deixando-a crescer escondida, sentindo-a maturar ao sol, lembra-te como no seu fruto abunda o néctar que alumiou dinastias e condados, serviu impérios e califados, nutriu nobres e pastores, saltibancos e trovadores. O nosso ouro líquido, hoje unindo aldeias a metrópoles no elevo de um sabor único. Campo sábio, a tua bondade, aliada à energia do nosso zelo, constrói uma tradição que é já talismã. Sessão de esclarecimento, espaço em que respondemos às questões dos nossos ouvintes e espectadores. Podem, por favor, continuar a enviar as vossas questões. Nós temos recebido bastantes questões, para mais agora na sequência deste ato eleitoral, questões que agradecemos muito, nós vamos tentar responder a todas. Podem continuar a enviar as vossas questões para comitecentral21@gmail.com, comitecentral21@gmail.com. Aproveito também para vos lembrar que, a partir de agora, podem enviar as vossas perguntas também através de um ficheiro áudio, ou se forem mesmo muito modernos, através de um vídeo, que nós depois pomos obviamente no ar, e é uma dessas questões enviadas por vídeo.
que nós vamos colocar hoje. A questão é esta. Ouçam. Saudações. Olá. Para já, ponto número 1, as nossas parabenizações a Carlos Guimarães Pinto por ter sido eleito deputado da Assembleia da República. Muita força. Vai precisar. Às vezes um inteligente contra muitos burros não vai ser. Pronto. Não vai ser. A nossa questão vai no intuito de tentar perceber o porquê da dimensão do PS, o porquê do reforço do PS nestas eleições e a razão pela qual existe este quase fanatismo do PS, porque desde 2011, se estou em erro, quando Passos Coelho ganhou as eleições, vemos o PS que acabou de falir o país e tem 30%, 28%, 29%. Vemos agora o PS com 40%, 39%, 41%. Portanto, existe quase um fanatismo do PS. E a questão é porquê? Porque vemos os países mais ricos da Europa com medidas liberais ou medidas sociais-democratas. Portanto, nunca vemos países ricos socialistas. E a questão é porquê? Porque é que Portugal continua a existir no PS. bom trabalho. Obrigado. Cá está, a questão da dupla de Alexandres, Alexandre Pereira e Alexandre Pinto. Obrigado, Alexandres, pela vossa pergunta. É uma pergunta realmente bastante pertinente. Porque é que os portugueses continuam a votar no PS, tendo em conta que o histórico, principalmente do histórico recente do desempenho do país com uma governação socialista, não tem sido dos mais famosos. Carlos, tens resposta para esta questão dos nossos amigos Alexandre Pereira e Alexandre Pinto? A dupla de Alexandres. Eu diria que há dois fatores e um deles vai tender-se a agravar nos próximos tempos e o outro vai tender-se a desagravar nos próximos tempos. Um dos fatores que eu acho que vai melhorar nos próximos tempos tem a ver com o nível de qualificações da população. Acho que todas as sondagens dizem isso, que o PS é bastante mais preponderante entre a faixa da população com menos qualificações. Há eventualmente um motivo para isso, que é muitos dos raciocínios que levam a políticas que não são aquelas do PS são bastante mais complicados de entender, e pessoas mais qualificadas tendencialmente, nem sempre é assim, mas pessoas mais qualificadas tendencialmente tenderão a compreender melhor alguns desses raciocínios mais complexos. E o PS joga muito nos raciocínios muito simples. Eu vou aumentar a pensão, eu vou aumentar a fazer. As pessoas nem têm muita noção das consequências de médio e longo prazo, e então o que quer que alimente ali o curto prazo, tendem a votar nisso. E eu acho que falar em pensões, não é? E por falar em pensões, depois há outro fator, que é a questão do número de pessoas que estão crescentemente dependentes de decisões do governo para o seu rendimento, que são os pensionistas, que tenderão a ser cada vez mais, são as pessoas que recebem o salário mínimo, que também tenderão a ser cada vez mais, à medida que o salário mínimo sobe e o salário médio não sobe, cada vez mais pessoas recebem ou o salário mínimo ou algo próximo do salário mínimo, e todas essas pessoas sabem que os seus rendimentos dependem da decisão do governo. E como o PS conseguiu que se montasse a percepção de que o PSD vai cortar rendimentos e o PS não faz isso, essas pessoas com algum medo, não é? Até porque normalmente são pessoas que recebem um pouco menos e o pouco que recebem é bastante valioso, preferem votar em quem lhes dá mais 20 euros no próximo ano do que em quem lhes pode garantir que daqui a 5 anos estão a ganhar mais 100 ou 200. Isso são duas razões. Acho que a primeira vai tender a perder-se. Eu acho que à medida que a população vai ficando mais qualificada, vai olhando para outras alternativas ideológicas, mas vai olhando também para a alternativa de emigrar, que também é que este modelo gera aqui um ciclo vicioso do qual é muito difícil sair, não é? É que quanto menos a economia cresce, menos tem capacidade de atrair essas pessoas mais qualificadas, que saem, ficam as menos qualificadas, mais dependentes do Estado. Quanto maior é esse grupo, menos a economia cresce, mais dependentes há do Estado e por aí fora, e é difícil quebrar esse ciclo, não é? Exatamente, eu tenho tido discussões com alguns economistas de esquerda sobre se
a diferença entre Portugal e os países de leste é devido às políticas económicas ou devido à formação de base, às qualificações. E na verdade o que existe aqui é que as coisas vão para os dois lados, que é populações mais qualificadas também aceitam políticas económicas mais liberais que permitem que o país cresça por aí fora. Obviamente populações mais qualificadas permitem que o país cresça por si mesmo, porque é bom ter população mais qualificada, mas também uma população mais qualificada é politicamente diferente, tende a reagir politicamente a incentivos bastante diferentes, e é por isso que o liberalismo económico foi tão bem aceito nas economias de leste, mesmo vindo de um regime comunista como eles vinham, a partir da altura em que puderam escolher, em que aquelas populações qualificadas passaram a poder escolheram políticas mais liberais, economicamente. Mas a questão é que aquela qualificação, desculpa Carlos interromper, e já falámos disso também noutras ocasiões, aquela qualificação de nada servia numa economia que não faz nada com ela, não é? Que não está estruturada para tirar partido dessa formação. Essa é a minha resposta, quer dizer, a diferença de qualificações já existia nos anos 90, quando eles eram bastante mais pobres do que nós. Aquilo que mudou não foram as qualificações, aquilo que mudou foram as políticas económicas que permitiram retirar dividendos dessas qualificações que nós não temos, nem as políticas económicas, nem E que acharam nessas qualificações um meio mais propício a desenvolver. Exatamente. E depois há a questão demográfica, aqui em Portugal. Cerca de metade dos ditos idosos, ou pessoas acima de 65 anos, ou perto de metade disso, vota PS. Vota PS porque sim, porque por razões materiais, porque acha que, também devido à idade, devido às condições em que viveram a vida toda, tem medo de mudanças, de alternativas, preferem uma pobreza garantida ou certa, garantida, não é? do que uma esperança de que as coisas melhorem. É próprio, se calhar, da idade, ou pelo menos é próprio da idade quando estamos a falar de Portugal. Sei de pessoas nos Estados Unidos que mudam de profissão e de estado e de vida aos 75 anos e coisas assim. Aqui em Portugal não temos esse espírito. E realmente as pessoas mais velhas votam massivamente no PS. E esse é um dado que se tende a agravar, porque o nosso país o PS é um partido de velhos, mas o país também é um país de velhos. Pois a nossa pirâmide demográfica é um peão demográfico, não é? Neste momento. Diretamente por falta de escassez na natalidade e pela imigração. São fatores que também vão agravar isso. Um erro na governação do PSD e do CDS ali em 2011 e 2015. Eu, obviamente, entendi completamente as muitas medidas da austeridade que tiveram de ser tomadas naquela fase. Acho que grande parte delas foram necessárias. E necessárias por vários motivos, porque o país não aguentava, mas também para mudar a estrutura produtiva do país, mas entendo muito melhor as medidas de austeridade quando as consequências são sentidas por pessoas mais jovens, ou no princípio, ou numa idade em que se podem adaptar, do que em alterar a vida de pessoas que já têm 80 anos e que, portanto, não podem voltar atrás nas suas decisões. Acho que reduzir pensões, tirando aquelas obviamente mais ridículas, mais absurdas, reduzir pensões a pessoas que planearam, que fizeram um plano de vida com certas expectativas e que aos 70, 80 anos já não as podem alterar, acho que politicamente e mesmo moralmente é algo muito mais complicado de se fazer. E quanto a mim, devia-se ter tido um pouco mais cuidado com isso. E note-se, eu sei que em muitos casos, na maioria dos casos, muitas daquelas pessoas que viram as suas pensões reduzidas nunca tinham descontado para elas. A questão é que tinham feito planos de vida para... Pois a questão é que o Estado assumiu um compromisso, não é? Com essas pessoas, por todos os efeitos, pudesse ou não cumpri-lo, não é? Estão numa fase de vida em que não podem alterar, quer dizer, um funcionário público que esteja há 10 ou 15 anos a trabalhar num departamento que não faz nada ou que não tem um grande contributo positivo, aos 30 anos, aos 40 anos, ainda tem possibilidade de ir para o setor privado, de abrir qualquer coisa, de mudar a sua vida. Se alguém quiser esse espécime, não é? Depois de 15 anos a não saber fazer nada. Estou a brincar. Porque são pessoas normais que foram acabar ali, que têm muita utilidade e por aí fora. Agora, uma pessoa de 80 anos, por muito alta que seja a sua reforma em relação àquilo que descontou como eram
muitos desses casos, já está a pagar o lar e se calhar o lar aceita 1.000 euros, mas já não aceita 900, e ela já não tem tempo de ir atrás, 40 anos atrás, e começar a poupar, sabendo que a pensão não vai ser tão alta quanto isso. E já nessa altura, apesar de ter concordado com grande parte das medidas que foram tomadas por serem necessárias, já nessa altura a parte dos pensionistas me pareceu exagerada, e quanto a mim deixou marcas, ainda para mais, porque é um segmento do eleitorado que não tem tanto em conta o longo prazo. Eu posso dizer a alguém de 20 anos, olha, nós vamos fazer estas reformas, e nos próximos 2, 3 anos, pode ser um pouco mais complicado, mas a 10 anos, a 15 anos, vamos ter um país mais desenvolvido, vamos ter um período de transição e tal, pode ser mais complicado, mas 5, 10, 15 anos, isto estará muito melhor. A uma pessoa de 80 anos é muito mais difícil convencê-la disso. Porque até pode pensar que daqui a 10 anos não está cá. Carlos, se puderes, desculpa, falou-se especificamente do Distrito de Bragança, agora que foi a primeira vez que o PS ganhou numas legislativas o Distrito de Bragança. Claro que a questão da população envelhecida sem para onde ir. Mas é verdade que a população envelhecida pesa muito nisso, mas depois há outro fator, e que eu vejo uma transição que aconteceu das gerações anteriores para a atual. Hoje em dia há muito pouca gente ali que trabalha por iniciativa privada, que depende, está tudo ligado ao Estado, o Estado empregou toda a gente, ali nas pequenas vilas, até nas cidades, que são cidades médias, não é, para os padrões portugueses, embora sejam cidades de facto pequenas, mas toda a gente foi parar ao Estado. E toda a gente foi parar ao Estado, são empregados como o PS conquistou, desculpa só, Tiago. Não, força. Hoje em dia identifica-se o Estado com o PS. É muito difícil identificar com outro partido, e se calhar ainda bem, ou não. O PS dá, não é? O PS tomou conta, fez o Estado, ajuda a que o Estado tome conta de tudo, e depois o PS ocupa esse mesmo Estado. E as pessoas veem no PS aquela relação de filho-pai, não é? Uma relação de dependência, de paternalismo, é que os portugueses não inauguraram agora, neste regime, já vem de... Não vou dizer que vem de há séculos, porque não havia estrutura no país para permitir esse tipo de dependência ou de relação, mas pelo menos de salazarismo, não é? A estrutura de ver o Estado como um pai que, embora severo e não muito generoso, apesar de tudo, garante o pão com manteiga. E é isso que as pessoas... Enfim, concorrem para aqui uma série muito grande de fatores, e parece ser difícil quebrar este ciclo, também porque, na sequência daquilo que dizíamos do facto da população estar envelhecida, também dos jovens saírem de casa cada vez mais tarde, por exemplo, e em muitos casos estarem dependentes precisamente desses rendimentos dos pais ou de algum agregado familiar que já esteja reformado e que recebe esses rendimentos, que acabam por suportar também... Mas os jovens votam muito pouco no PS, pelo menos de acordo com as sondagens, tem ali... Parece. Sim, mas ainda assim poderá ser um fator. É o partido em que os jovens proporcionalmente votam menos, é o PS. Sim. O que nos deixa, apesar de tudo, alguma esperança de que possamos, num futuro próximo, vamos ter esperança, mudar um pouco este panorama. Bom, o panorama do Comitê Central, edição número 40, é basicamente este, e a edição começa a chegar ao fim, mas não sem antes recordarmos o apoio do Azeite Talismã e dos hotéis Vila Galé, que muito agradecemos, e recordamos também aos nossos espectadores e ouvintes que podem eles próprios apoiar o Comitê Central através do MBWay para o número 912-480-091, 912-480-091, ou podem, se quiserem, em alternativa, tornar-se patronos do Comitê Central em patreon.com/Comitê Central. Volto a recordar também que o Comitê Central estreia às quintas-feiras às 21 horas, em exclusivo e em simultâneo no canal de YouTube do Comitê Central e no Facebook do Comitê Central. Portanto, subscrevam o canal, coloquem um fixe no Facebook, enviem os vossos comentários também para comitecentral21@gmail.com e podem ver-nos, além do YouTube e do Facebook. Ver-nos não é tão fácil, mas podem ouvir-nos em todas as plataformas de podcast, nomeadamente Apple Podcast, Spotify e Google Podcast. Creio que ficou tudo mais ou menos dito por hoje. Vamos estar atentos nas próximas semanas à medida que formos acompanhando as aventuras de Sua Excelência, o excelentíssimo deputado, professor doutor Carlos Guimarães Pinto. Alberto, um grande abraço também para ti. Abraço. Isto é um bocadinho, deixa de ser um bocadinho o Comitê Central, são 2 gajos e um deputado.
Podia ser, daqui para a frente, podia ser talvez o nome do programa. Nós por esta Vamos semana... trocar o Carlos, desculpa, vamos trocar o Carlos por Sim. aquele senhor dos verdes, que ninguém sabe bem quem é. Exato, porque isto... Esse deputado já não é. Esse Pois deputado é, já não é. e porque isto Está ao nosso envergonha-nos nível. isto envergonha-nos um bocado, não é, Alberto? Ainda por cima é o caçula do ficamos. grupo, pá. Então o caçula do grupo E o outro não tem mais hipótese de vir a ser deputado. Quer dizer, se calhar vou engolir isto tudo. Até tem. é o mais provável. Um homem é o com mais provável. aquele gabarito tem, Claro, pode ser tem tudo o que mercado, quiser. tem mercado, exatamente. Tem mercado para tudo. Tem mercado, exatamente. Bom, nós ficamos então por aqui. Até à próxima semana. Obrigado. Muito obrigado. Deus, mano.